Glória a Deus, glória a Deus. E aí, quero saber se tem alguém com expectativa para a palavra de Deus essa noite. Bom, vou te fazer um convite. Eu não sei se você está cansado, eu sei que eu estou cansado, mas é impressionante como a palavra de Deus renova a gente. Quantos creem nisso? Então eu quero te convidar a vir comigo e vibrar junto com essa palavra, porque ela é a única coisa capaz de trazer vida para nós, amém? Bom, hoje a gente está encerrando uma série. E a gente teve uma série chamada Be Bold, Be True, Be Brave. Não sei se eu falei certo, mas é basicamente isso, que fala sobre ser ousado, ser autêntico e ser corajoso. Hoje eu quero falar um pouco sobre ser corajoso. Quantos aqui são corajosos em Deus? 5 pessoas, misericórdia. É bom que pelo menos toda igreja precisa ouvir isso hoje, amém? Quantos aqui são corajosos em Deus, de verdade? Você crê que você é corajoso, você é ousado? Bom, primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje é: esteja pronto para pular quando Ele disser pule. Sabe, algo muito simples, mas eu tenho percebido que muita gente tem perdido o time na caminhada com Deus justamente nesse momento. Caminhar com Deus significa estar pronto para pular na hora em que Ele diz que é para pular. Não sei se você já reparou, mas tem pessoas que estão há anos caminhando dentro das igrejas, mas estão há anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e não experimentaram ainda um romper em Deus. É triste, mas para algumas dessas pessoas, talvez o time de se lançar em muitos projetos de Deus já tenha até passado. Sabe o que me deixa louco em poder ministrar para a juventude? É porque eu sei que quando essa palavra entra no teu coração e você começa a discernir a direção que Deus te dá, você tem todas as chances agora de não perder o time. Sabe, a vida é muito rápida. Eu estava compartilhando esses dias aqui sobre a moeda do nosso mundo. Não sei se você estava aqui, se você ouviu sobre, mas a moeda que rege o nosso mundo é o tempo. Porque a única coisa que não tem como você negociar, não tem como você comprar, e todo mundo na face da terra, quando acorda, tem as mesmas 24 horas. A grande questão é que nessas mesmas 24 horas, tem pessoas que estão revolucionando o mundo, e tem outras que só estão vendo o tempo passar. Eu quero falar hoje para que você entenda que para que tudo aquilo que Deus te prometeu aconteça de fato, é necessário que você também tenha coragem de se lançar no novo de Deus, amém? Quantos estão comigo? 10 pessoas, vamos lá. Sabe, eu nunca tive dificuldade de me lançar em novos desafios. Na verdade, durante muito tempo, eu tive crise com essa característica minha. Porque eu sempre ouvia dos meus pais que eu começava e eu nunca terminava as coisas. A minha infância inteira foi marcada dessa forma. Eu sempre comecei coisas e eu me envolvia demais e eu deixava elas pela metade e começava outras coisas. Nos esportes, por exemplo, sempre foi assim. Eu não sei o que você já praticou, mas eu já pratiquei tênis, eu já pratiquei handball, futebol. Tudo bem que foram 2 semanas, eu não aguentei, mas eu cheguei a fazer 2 semanas de futebol. Eu já treinei jiu-jitsu, eu já fiz apneia, eu já andei de caiaque. E é engraçado porque toda vez que eu me envolvia com um novo esporte, eu queria comprar tudo o que precisava para aquele esporte. Eu não sei se você tem um amigo que é assim, mas pensa naquele cara que foi convidado para uma pelada, ele já passa numa loja, já compra caneleira, meião, gelol, necessaire, chuteira reserva. Eu era esse cara. E aí aquele cara que fica no banco, ninguém chama, no final alguém que te convidou para a pelada fala: mano, tem que chamar o cara, ele está rachando com a gente o valor da pelada. Eu era esse cara. Mas eu sempre me envolvia em várias coisas e não terminava. Sabe, era comum meus pais falarem: filho, você precisa parar em alguma coisa. Mas eu sempre tive coragem, por mais que eu não fosse constante, eu sempre tive como uma característica minha, coragem para me lançar naquilo que eu achava que era certo. O que eu percebi é que não tinha nada de errado em ter coragem de me lançar no novo. O que faltava em mim era a direção sobre o que me lançar. Sabe, no trabalho também não foi muito diferente. Eu não sei com quantos trabalhos você já teve, eu não sei que tipo de emprego você já teve. Alguém que já teve algum emprego engraçado? Tipo assim, sei lá, se amamentava algum bicho muito louco no zoológico. Cara, eu amamentava pinguim no zoológico. Ou eu fui contratado uma vez para vigiar carrinho de bebê, sei lá. Alguém já teve algum emprego muito louco? Ninguém? Todo mundo normal? Glória a Deus.
Eu já tive alguns trabalhos, eu já montei algumas empresas também, sem ter muito sentido. Por exemplo, quando eu tinha 15 anos de idade, eu falei, cara, eu já encontrei a minha verdade. 15 anos de idade. Eu falei, eu vou ser promotor de eventos. Eu morava em Cabo Frio, eu falei, eu vou ser o maior produtor de eventos dessa cidade. E aí o que eu fiz? 15 anos eu falei, cara, mas olha só, eu fui ousado. Eu falei, eu vou fazer um show de stand-up aqui em Cabo Frio. Gente, eu tô com 29, vamos combinar, isso era 14 anos atrás. Você nem sabia que o Fábio Porchat existia. Ninguém conhecia a Porta dos Fundos. Stand-up era tipo assim, algo surreal, uma tendência lá de fora. Eu falei, não, eu vou inovar. Só que o problema é que eu não conhecia ninguém de stand-up. Deixa eu beber uma água aqui. Então eu tinha uma ideia genial, só que eu não tinha ninguém para me ajudar na ideia. Aí eu falei assim, bom, já sei. A única pessoa famosa que eu conheço, gente, por favor, não perca a concentração depois do que eu vou revelar aqui hoje. A única pessoa famosa que eu conheço é a Dercy Gonçalves. Então vou fazer um show de stand-up com a Dercy Gonçalves. E você pode rir o quanto for, mas ninguém aqui fez o que eu já fiz. Eu fiz um show de stand-up com a Dercy Gonçalves. Eu aluguei um clube em Cabo Frio. Eu vi quantas mesas cabiam no clube. Aí eu falei assim, bom, vai custar, sei lá, R$150 por mesa. Eu corri atrás de patrocínio e, por incrível que pareça, eu consegui lotar um clube para assistir um show de stand-up da Dercy Gonçalves. Eu lembro que naquela época sobraram R$500. Eu falei, cara, é isso que eu nasci para fazer, mano. Falei, Dercy, vamos fechar um contrato vitalício. Na época ela já tinha 90 e poucos anos, sei lá. Eu falei, vamos fechar um contrato vitalício, você é uma galinha dos ovos de ouro. R$500, moleque de 15 anos. Olha só que louco, R$500, sabe o que eu fiz? Na época, eu comprei uma máquina digital fotográfica que era tipo assim. Tirava onda, filho. Comprei da Olympus, comprei pelo Shoptime. Aí, primeira semana usando, eu esqueci em cima do carro, eu perdi a máquina. Mas eu tive uma câmera digital quando ninguém teve. Então o que acontece? Eu falei, bom, vou ser promotor de eventos. Aí comecei a fazer festas na minha cidade, festas com bebida liberada e aquela situação toda. Primeira festa foi um sucesso, a gente acha que ganhou R$1.000 e poucos. Eu falei, cara, na boa, é muito fácil fazer dinheiro com isso. Vou fazer a segunda festa. Segunda festa se chamava Agora ou Nunca, a festa. Eu não preciso dizer que não deu certo a festa. Choveu demais, eu tomei prejuízo. A única lembrança que eu tenho é que eu acordei no outro dia com a cara inchada de tanto que eu chorei. Perdi dinheiro, enfim. Já fui promotor de eventos, eu já tive loja de cosméticos, já tive corretora de seguros, já tive agência de comunicação. Cara, eu já me envolvi em inúmeras coisas, sabe por quê? Eu sempre tive coragem de me lançar no novo. Só que quando eu me encontrei com Deus e entendi o propósito que Ele tinha para mim, agora eu tinha, além de coragem, uma direção para me dizer para onde ir e o que fazer. Sabe, ter coragem é algo fundamental, mas é necessário que você tenha também direção. Quantos acreditam nisso, digam amém. O que tem me incomodado é ver na nossa geração, muitos jovens que buscam até direção, mas quando entendem e discernem o chamado que Deus tem para si, não têm coragem de se lançar nele. Sabe, eu vejo jovens que se acham muito ousados quando é para chavecar com alguém. Jovens que são ousados quando é para trocar ideia, quando é para interagir com uma menina nova que acabou de entrar na igreja. Eu não estou desabafando não, estou falando de uma forma genérica. Mas eu não consigo ver nesses mesmos jovens coragem para se lançar no chamado que tem em Deus. Sabe, a nossa geração não foi chamada para ficar de forma apática, vendo o tempo passar. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha 18 anos, parece que foi ontem. Cara, 10, 11 anos se passaram, quanta coisa aconteceu nessa caminhada. Eu errei, eu tropecei, eu cresci, eu me desenvolvi, eu experimentei coisas novas. Só que foram 10, 11 anos completamente intensos. Eu conheço pessoas e hoje eu tenho a oportunidade de pastorear pessoas que quando eu nem me imaginava ser cristão, já ouviam promessas de Deus a seu respeito. E até hoje estão aguardando que algo sobrenatural aconteça. Sabe, para que algo sobrenatural aconteça sobre a tua vida, é necessário que você esteja preparado para receber. Eu conversei esses dias com um jovem, algo me constrangeu demais.
Ele ficou tentando justificar para mim o quanto que ele já teve de promessas de Deus. Ele falou, cara, você não tem ideia, quando eu tinha 9 anos de idade, não, você não tem ideia. Eu falei, fala, mano, não. Tá, eu vou falar porque você é meu pastor, então eu vou abrir o jogo contigo assim mesmo. Cara, uma mulher profetizou para mim que eu cantaria nas nações. Eu falei, cara, glória a Deus. Não, pastor, você não tem ideia, mano. Quando eu tinha 12 anos, uma vez eu fui numa reunião e uma pessoa chegou para mim, aí ele começou a enumerar. Eu falei, mano, você está me dizendo tudo que Deus já te prometeu há anos atrás, mas o que você está experimentando hoje? Porque uma caminhada de fé com Deus não é marcada por promessas que Ele fez, é marcada por promessas que Ele cumpriu. É necessário que você olhe para você hoje, você veja em você as marcas da transformação do evangelho que você crê. Não é um evangelho virtual, não é algo que a gente acredita que um dia vai acontecer. Não, é real e vai se manifestar hoje. Você vai sair daqui hoje e promessas dele vão começar a queimar no teu coração. Até o final de 2017, algumas coisas precisam se cumprir. Não porque eu estou declarando, mas porque essa é a vontade de Deus. Quantos creem nisso? Agora é necessário que você tenha coragem de se lançar naquilo que Ele tem te chamado para viver. Sabe, falar de coragem é algo que parece simples e todo mundo acha que tem. Mas são nos momentos desafiadores que a gente vê de fato se a gente tem coragem para romper ou não. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Que coragem tem tudo a ver com os relacionamentos que eu tenho. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre relacionamentos com Deus. E eu quero falar sobre os nossos relacionamentos com os outros. Amém? Sabe, eu queria compartilhar tantas coisas que eu vivi nesses anos de conversão. Eu não sei se vocês já perceberam, quem caminha comigo há mais tempo já deve ter percebido. Eu tenho um pouco de dificuldade de ficar falando muito a respeito do meu testemunho, porque, sinceramente, eu penso assim, cara, quem vai querer ouvir o que eu tenho para falar de tudo que eu já vivi em 10 anos? Algumas pessoas estão me ouvindo e estão falando assim, cara, é legal o seu testemunho, mas você não chegou a lugar nenhum ainda, você ainda está caminhando. Agora, eu sei da onde eu vim e eu sei da onde Deus me tirou, sabe? Da onde eu estava e na condição que eu vivia. A vida que eu levo em Cristo hoje, mano, na boa, é sobrenatural. Talvez alguns possam olhar para mim e falar, cara, é só um pastor de jovens. Hoje eu tenho a certeza de que eu sou filho, eu sou amado por Ele. E eu carrego dentro de mim a única mensagem capaz de transformar uma geração. Sabe, há 11 anos atrás eu estava fazendo festas para deixar os jovens completamente bêbados. Hoje eu estou pastoreando e dirigindo cultos em que dezenas de jovens vêm à frente. Sabe o que isso tem a ver comigo? Nada. Mas tem tudo a ver com Ele. A tua caminhada precisa ser marcada por Ele. Se a tua caminhada tiver como pontos fortes só aquilo que você conquistou, a tua caminhada não remete à cruz de Cristo, mas o quanto você é bom. A sua caminhada tem que ser marcada por coisas que são sobrenaturais. Alguém vai olhar para você e falar, mano, eu conheço ele na boa, para ele estar vivendo isso hoje, só Deus fazendo isso por ele, cara. Era impossível ele viver o que ele está vivendo. Eu não sei como é que as pessoas olham para você hoje. Eu sei que quando as pessoas que eu conhecia na época do mundão olham para mim hoje, eles falam, cara, esse tal de Deus deve existir, porque esse cara era completamente psicopata. Eu estou falando sério. As pessoas quando olham para você, elas se sentem atraídas a caminhar no mesmo evangelho que você caminha, ou é indiferente? As pessoas que sabem que você é cristão, as pessoas que sabem que você faz parte de uma igreja, quando elas olham para você, os frutos que você tem gerado, tem inspirado as pessoas a buscarem aquilo que você tem também? Eu vim aqui para tirar você da tua zona de conforto e entender que você precisa ter coragem para se lançar no sobrenatural de Deus. Existe uma geração aí fora que está esperando a gente se levantar e manifestar aquilo que a gente crê e fala todos os sábados. Quantos creem nisso? Então uma coisa que eu tenho percebido é que a minha coragem, ela está relacionada aos relacionamentos que eu tenho, sabe? Eu quero que você imagine comigo que a nossa vida é como uma grande plataforma. Imagine o seguinte, a tua vida é como uma grande plataforma e você está ali esperando o momento certo de se lançar no novo de Deus. Então é como se Deus falasse, filhão, é agora, se lança, puf. Se você tem coragem, você vai se lançar e a todo tempo você vai experimentar coisas novas em Deus. Quantos estão entendendo? Agora, o problema dos nossos relacionamentos é que nessa plataforma, do nosso lado, caminhando com a gente, fazendo parte da mesma igreja que a gente,
do mesmo GC que a gente, talvez até liderando dentro das igrejas que a gente faz parte. Existem pessoas que estão nessa plataforma há anos, e quando chegou o momento delas se lançarem, elas não tiveram coragem de se lançar. O teu relacionamento com elas é perigoso, sabe por quê? Porque elas vão tentar te convencer de que não vale a pena se lançar no novo de Deus. Se as pessoas que caminham contigo não tiverem em busca de experimentar algo novo, elas vão te convencer de que vale a pena ter uma vida mais ou menos. Para analisar as pessoas que caminham contigo. Por mais que a gente não goste de admitir, nós somos o resultado das pessoas que convivem com a gente. Você sabia disso? Existe até um estudo que diz que nós somos fruto da média dos 5 amigos mais próximos que a gente tem. Eu confesso que eu tenho avaliado muito as pessoas que eu tenho andado, porque eles podem me inspirar a romper em fé, ou eles podem fazer com que eu me sinta à vontade com aquilo que eu já estou vivendo. Eu estou há 3 anos nessa igreja e eu não consigo me lembrar de uma semana que não tenha sido desafiador o que Deus tem feito comigo. E não tem nada a ver com ministério ou conquistas pessoais, tem a ver com vida com Deus. Sabe, eu lembro que quando eu comecei a pregar aqui, eu já falei isso, acho que mais com o pessoal do time. Minha primeira pregação aqui no Next, eu estava vindo para cá e teve uma chuva absurda, torrencial, ninguém conseguia sair de Niterói. O pessoal que estava aqui na produção tirou foto, mandou no WhatsApp e falou: mano, tem nem 10 pessoas na igreja. Quantos estavam aqui nesse culto? Levanta a mão, por favor. Você estava aqui, mano, nesse culto? Então você é parceiro mesmo. Depois desse culto você ficar firme com a gente. Cara, eu lembro que foi das piores pregações da minha vida. Eu saí daqui arrasado, eu saí daqui triste, eu saí daqui... Eu falei: Deus, eu não nasci para isso. Eu falei: Kezinha, vamos achar um pregador para o Next, porque eu não nasci para isso. Sabe, é interessante que todas as vezes que você reconhece a tua incapacidade, Deus, Ele se revela em meio a ela. Eu não sei em que área você tem se sentido incapaz para romper em 2017. Eu vim declarar que Deus quer se revelar em meio às suas fraquezas. Tem faltado ousadia, Deus vai se revelar e vai tornar você mais ousado esse ano. Tem faltado fé, a palavra de Deus vai encher o teu coração com fé. O que tem faltado? Tem faltado sonhos, o próprio Deus vai acrescentar no teu coração os sonhos que Ele tem a teu respeito. Quantos estão comigo? Vocês estão comigo? Amém? Galera do time está aí? Amém? Glória a Deus. Sabe, eu quero falar um pouco sobre relacionamento e uma das coisas que tem me chamado a atenção é justamente sobre isso. Eu tenho uma frase, se você quiser pode anotar. Se não quiser anotar também não precisa, não faz diferença. Mas vale a pena você meditar nela. Não espere as condições perfeitas para começar, porque elas nunca vão esperar por você. Sabe, se eu estivesse esperando as condições perfeitas para ser pai, eu nunca teria a alegria que eu tenho hoje quando acordo e Cecília está do meu lado. Se eu tivesse esperado as condições perfeitas para casar, eu nunca teria experimentado a alegria que eu tenho hoje de estar 8 anos casado. Se eu tivesse esperado as condições perfeitas para me lançar no ministério pastoral, eu nunca teria dado os primeiros passos. Sabe, o que eu quero dizer é que aquilo que Deus te chamou para viver não depende de você ou do quão preparado você está, só depende de disponibilidade. Se você está com o teu coração disponível, o próprio Deus vai fazer aquilo que Ele te prometeu. Ei, tenha coragem para romper em 2017 e tornar esse ano o melhor ano da tua vida. Coragem é necessário para que a gente saia de uma zona de conforto e a gente comece a experimentar coisas que a gente nunca imaginou. Sabe, 2017 já é para mim o melhor ano da minha vida, não só pelo que vai acontecer, como pelo que já aconteceu também. Olhando para tudo que Deus fez, cara, em 2016, que ano absurdo. Sem dúvida alguma, foi o melhor ano da minha história. Eu nunca tive tantas alegrias, tantas conquistas, tantos desafios, tantas surpresas. Eu nunca tive tanto de Deus, cara, como em 2016. E as pessoas que me cercam, algumas delas dizem que nunca tiveram um ano tão desafiador, tão complicado, um ano tão infrutífero. Sabe, foi o mesmo ano para mim, foi o mesmo ano para você. Sabe o que vai diferenciar o ano de 2017 para cada um de nós? O quanto a gente está disposto a viver os planos de Deus para nós. Você está disposto para romper naquilo que Deus tem para você? Então, meu irmão, começa a se alegrar com aquilo que Ele já fez. Eu estava esses dias vendo uma conferência, cara, uma conferência muito grande lá fora, devia ter 60 mil pessoas ou mais. E
E eu fiquei vendo aqueles pastores pregando lá, e eu falei, Deus, eu ainda vou pregar nesse lugar, eu ainda vou incendiar essa geração. Eu nem falo inglês, mas eu creio que eu ainda vou ter oportunidade de compartilhar uma palavra de vida com eles. Sabe, há 2 anos atrás eu jamais ousaria ter esse tipo de sonho, mas tudo que eu tenho experimentado tem gerado dentro de mim uma convicção: não sou eu quem faço, mas é Ele quem faz todas as coisas. Sabe, se você quer ter uma vida com mais coragem, você precisa ter ainda mais relacionamento com Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu li num livro do Brennan Manning, se chama O Impostor que Vive em Mim. Quantos já leram esse livro? Ninguém leu esse livro? Glória a Deus, então que eu vou falar novidade para vocês. Eu confesso que eu li esse livro e eu pirei com algumas coisas que o escritor fala. E uma das coisas que ele fala tem tudo a ver com a nossa falta de coragem, porque muitas vezes falta coragem na gente, porque o nosso relacionamento está todo pautado na aprovação do outro. Quando a minha vida ela está sendo cercada por aprovação, quando eu sofro rejeição, a minha vida é completamente paralisada. Quantos estão entendendo isso? Se tudo que você faz é em busca de aprovação, quando a aprovação não vem, você sente como se tivessem tirado o chão debaixo de você. Olha só o que esse cara fala. Galera do louvor já pode ir preparando. Olha só o que ele fala, acompanha comigo aqui. Esse é um trecho do livro, mas eu precisei compartilhar com vocês. Diz assim: olhe para a sua vida e perceba como tem usado as pessoas para preencher o seu vazio. Como consequência, elas lhe deram uma chave de braço. Veja como elas controlam o seu comportamento quando o aprovam ou quando te desaprovam. Elas detêm o poder de aliviar a sua solidão, oferecendo companhia, elevar o seu espírito com elogios, levá-lo às profundezas com críticas e rejeição. Veja como você dedica quase todos os momentos do seu dia para acalmar as pessoas e lhes agradar, estejam elas vivas ou mortas. Você vive pelas normas que elas impõem, você se adequa aos padrões que elas impõem, você busca as companhias dela, deseja o seu amor, você teme que elas o ridicularizem, anseia pelo seu aplauso, submete-se passivamente à culpa que colocam sobre você. Você morre de medo de ir contra a moda no jeito de se vestir, no jeito de falar, no jeito de agir e até mesmo no jeito de pensar. E perceba que mesmo quando você as controla, você depende delas e se torna um escravo. As pessoas se tornaram de tal maneira parte do seu ser, que você não consegue nem imaginar uma vida que não seja afetada ou controlada por elas. Sabe, quando toda a minha história está pautada na aprovação de quem está ao meu redor, eu passo a ser refém da opinião dos outros. E aí eu não consigo experimentar a opinião que Deus tem a meu respeito. Sabe, não tem nenhum problema em ser aceito pelas pessoas. O problema é quando a minha história passa a ser pautada por essa busca por aceitação. Eu não sei se vocês já passaram por isso, talvez só eu tenha passado por isso. Mas em alguns momentos da minha história me faltou coragem de me lançar em algumas coisas, preocupados com o que iriam achar. Em alguns momentos da minha vida eu senti falta de coragem em me lançar no novo de Deus, preocupado com o que falariam a meu respeito. Você sabia que tem pessoas que não têm experimentado o novo de Deus porque a aceitação de quem está ao redor tem paralisado os sonhos de Deus para você? Não importa o que dizem a teu respeito, não importa o que vão pensar a teu respeito, importa aquilo que Deus tem te chamado. Se Ele te chamou para pular, o meu conselho nessa noite é: então pule. Se a gente for analisar todos os heróis da fé, se eles estivessem preocupados com o que os outros diriam a seu respeito, nenhum deles teria vivido o que viveu. Sabe, quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Para todo mundo ao redor de Abraão, ele estava sendo louco, porque ele abriu mão da família, da casa e da estrutura para ir para um lugar que ele nem sabia qual era. Sabe, quando Noé estava construindo a arca, só para você ter ideia, não havia ainda caído chuva sobre a face da terra. O cara estava construindo algo que não tinha sentido, porque Deus havia dado uma direção para ele. Todo mundo ao redor de Noé olhava para ele, 120 anos construindo aquela arca, e provavelmente diziam: cara, você é louco em construir algo que não tem sentido. Mas ele sabia quem havia convidado ele para se lançar naquele sonho. Quantos estão entendendo isso? Sabe, eu lembro que há alguns anos atrás, quando Deus começou a incendiar o meu coração para se envolver com missões, eu lembro como se fosse hoje, na corretora que eu era sócio, na época eu ganhava 6, 7, 8 mil, tinha vezes que ganhava um pouco mais. Eu
Eu lembro como se fosse hoje. Um dia eu cheguei em casa, eu falei com Kezinha, isso alguns anos atrás. Eu falei: amor, eu vou conversar com o nosso pastor, e se ele aceitar a integralidade, a gente vai viver com R$1.500. Começa a cortar todos os gastos. Eu quero viver para Deus integralmente. Você está comigo? Ela falou: tô. Vamos para cima. E eu conversei com meu pastor na época. Eu falei: pastor, eu não consigo mais fazer qualquer outra coisa que não seja o meu chamado. Eu chego na corretora e eu estou no computador, eu só penso em chamado, ministério. Eu estou lá trabalhando, eu estou fechando, vendendo a proposta de seguro, a pólice. Eu só consigo pensar no meu ministério. Eu não consigo mais. Ele falou: então começa a se preparar, porque a integralidade está te chamando. Deus está te chamando para algo grande. Sabe, é muito fácil convidar uma geração para abrir mão de tudo e se lançar nos sonhos de Deus quando você não conquistou nada ainda. Difícil é quando você olha tudo ao teu redor e já está tudo preparado, e você decide abrir mão para experimentar algo novo que você não sabe aonde vai dar. Ei, viver o novo de Deus não significa ter uma caminhada fácil. Na minha vida não foi fácil. Quando eu abri mão da corretora, eu comecei a passar os momentos mais difíceis financeiros até o dia de hoje. Quando eu abri mão do meu conforto, eu comecei a ter falta dentro de casa em alguns momentos. Eu precisava de ajuda para suprir. Quando eu saí da corretora, eu comecei a passar dificuldades, mas nada me fazia mais feliz do que viver no centro da vontade dele. Sabe, se eu tivesse preocupado com as pessoas que estavam me olhando, trocar de carro para um carro inferior, sair de sócio de uma corretora para agora depender de ajuda para manter a casa, eu teria paralisado há 10 anos atrás, há 7 anos atrás, há 5 anos atrás. Talvez eu teria paralisado no ano passado, quando eu passei dificuldades. Mas existe algo dentro de mim que me impulsiona a continuar. Não foram homens que me chamaram a viver o que eu estou vivendo. Não foram homens que colocaram no meu coração o que eu tenho sonhado. Não foram homens que declararam que sobre mim há unção para declarar a liberdade aos cativos. Não foram homens que planejaram a minha casa, a minha filha, o meu casamento. Ei, se não foram homens que me prometeram, não são os homens que vão me manter de pé. Se não são os homens que te mantiveram até hoje, não é deles que você depende de aprovação. Ei, começa a entender que a tua coragem vem de Deus e da confiança de que Ele vai fazer. É Ele quem te chama, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te mantém, é Ele quem te impulsiona, é Ele quem te dá unção e autoridade para falar do nome dEle. Ei, eu falei do amor de Deus em inúmeros lugares. Eu já falei do amor de Deus para uma criança no meio de um lixão lá na Bahia. Eu já falei do amor de Deus em espanhol, preguei numa língua que eu nem sei falar. Eu já falei do amor de Deus em igrejas frias que nem receberam muito do que eu estava tentando compartilhar. Eu já falei do amor de Deus num sábado, como semana passada, e mais 60 jovens vieram à frente. Presta atenção, os números não dizem respeito a se eu estou no caminho certo ou não. Mas eu falar do amor de Deus significa de que eu continuo no centro da vontade dEle. Ei, 60 pessoas à frente, 10 pessoas à frente, nenhuma conversão. O que me demonstra que eu estou no lugar certo? Eu continuo falando do amor de Deus. Você consegue entender isso? Você precisa ter coragem para se lançar. Para que você foi chamado? O que arde no teu coração? O que te impede de se lançar? Cara, eu tenho ouvido isso de alguns jovens e sinceramente isso me incomoda. Alguns jovens que, eu estou falando com muito amor no meu coração, entenda o que eu vou falar, por favor. Jovens que não conquistaram quase nada ainda, dizendo: pastor, é muito difícil abrir mão de tudo para me lançar no que Deus me chamou. Dá vontade de falar: ei filho, eu tinha 10 vezes mais do que você na tua idade, eu abri mão de tudo e faria isso novamente. Se Deus me pedisse tudo hoje de novo, eu faria novamente. Porque há 11 anos atrás eu sei aonde eu estava. Eu era um lixo de filho, eu tinha uma vida medíocre, eu não sabia para onde eu estava caminhando. Ei, hoje eu posso dizer para você: existe um Deus que te ama e quer te dar uma direção. Existe um Deus que quer mudar a tua história. Existe um Deus que quer te colocar de pé. Existe um Deus que te ama mais do que todas as coisas. Então eu entendo que não tem nada a ver com o que eu conquistei. Sabe, a gente falou no início e eu brinquei sobre algumas coisas que eu já fiz. Eu já trabalhei com eventos e inúmeras outras coisas. Sabe o que é interessante? Tudo aquilo que eu conquistei antes de estar no centro da vontade dEle, eu perdi. Tudo que eu conquistei, o carro que eu conquistei, eu perdi. O dinheiro que eu conquistei, eu perdi. Até algumas amizades que eu me empenhei tanto para conquistar, eu perdi. Os sonhos que eu tinha antes dEle, eu perdi. Agora, tudo que Ele me deu a partir da minha conversão permanece para sempre. Eu estou falando de eternidade, cara. Eu não estou falando de algo que passa. Eu não estou falando de algo que vai te fazer sentir bem. Eu não estou falando de um iPhone que a gente compra e fica feliz.
mais um ano, que seja feita a tua vontade. Espírito Santo, o que você tem para a gente realizar hoje? O que você tem para a gente construir em 2017? Em que lugares o Senhor vai me levar? Para quem eu vou falar do teu amor? O que está no teu coração? Deus, compartilha comigo. Ei, eu vim aqui nessa noite para injetar coragem e fé no teu coração. Se coloca de pé em 2017, em nome de Jesus. Esquece toda aprovação, esquece o que dizem ao teu respeito. Sabe esse livro do Brennan Manning? Se você puder, depois leia, se chama O Impostor que Vive em Mim. Ele diz algo que eu achei maravilhoso, quando ele fala sobre a nossa necessidade de aprovação. Ele fala, olha, quando eu busco a aprovação do outro, quando eu dependo da aprovação do outro, não quer dizer que eu deixei de crer em Jesus. Eu ainda creio nele, mas a pressão das pessoas agora limitou as fronteiras da minha fé. Sabe, tem muita gente iludida porque continua crendo em Jesus e acha que isso é suficiente. Ei, crer em Jesus não é suficiente para você. Existe muito mais do que apenas crer nele. Você precisa romper os limites da sua fé e viver o sobrenatural. Existem sonhos de Deus para você. Você consegue compreender isso? Sonhos de Deus para você, sonhos de Deus para tua casa. Você sabia que existem pessoas que estão aguardando você se colocar de pé e se levantar como voz profética para declarar liberdade sobre eles? Cara, eu li uma passagem de Apocalipse e eu achei aquilo muito forte. Uma passagem de Apocalipse é um livro profético, muitas das coisas que fala a respeito de simbolismo. Mas eu li uma passagem que fala a respeito de um anjo que coloca um dos pés no mar e outro pé na terra, e ele brada como um leão, sabe? Todas as vezes antes de subir aqui eu faço exatamente isso. Não tem nada de espiritual, eu não estou dando uma direção para você fazer, eu faço. Eu falo, Deus, que meus pés estejam no profundo, que eu tenha revelação, entendimento da tua palavra, e que parte de mim esteja em terra para que haja manifestação e que haja poder de Deus fluindo. Deus, e como um leão, que eu possa bradar sobre essa geração, para que eles possam ouvir e entender que existe um novo começo que só está disponível em ti. Sabe, todas as vezes que eu subo aqui, eu subo como um leão tentando bradar para que você entenda: ei, existe um novo começo de Deus disponível. Ei, existe um projeto de Deus para você. Se você crê nisso, se você quer viver o melhor ano da tua vida, se você quer romper e abrir mão de toda busca por aceitação, se você quer deixar por terra toda necessidade em ser aprovado, se você não quer mais se preocupar com o que dizem a teu respeito, mas você quer se lançar naquilo que Deus te chamou, eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe o que é mais impressionante? É que a opinião que a gente mais teme normalmente são de pessoas que a gente nem admira. Eu sei que existem jovens aqui paralisados por conta da opinião dos outros. Eu sei que existem alguns jovens aqui que receberam essa palavra, que você tem deixado de se lançar em algumas coisas, preocupado com o que vão pensar, preocupado com o que vão dizer, preocupado com o que vão falar. Preste atenção, eu quero falar um pouco com você o que Deus pensa a teu respeito. Você sabe qual é a opinião de Deus a teu respeito? Está lá em Isaías 41, versículo 10. Diz: por isso não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. 1 Coríntios 16, 13 diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Josué 1,9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e seja corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você que pode, feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você, mas é muito mais do que uma oração. Eu quero fazer uma declaração de fé. Feche teus olhos. E eu declaro em nome de Jesus que se em você até o dia de hoje faltava coragem,
Hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, não falta mais. Coragem para que você se lance nos sonhos dele. Coragem para que você entenda que não foram homens que te trouxeram até aqui. Não é a opinião dos homens que vão te manter de pé. Ei, 2017 está te esperando de braços abertos. Esse pode ser só mais um ano no teu calendário, ou pode ser um ano em que você viveu o sobrenatural de Deus todos os dias da tua vida. Eu declaro em nome de Jesus unção de Deus despedaçando todo jugo. Eu declaro em nome de Jesus as correntes que te aprisionavam não te aprisionam mais. Eu declaro em nome de Jesus liberdade sobre os cativos. Você que tem sentido desejo de se lançar, mas parece que alguma coisa te impede. Ei, seja livre. Se o Filho de Deus te libertou, verdadeiramente você é livre. Eu quero te convidar em nome de Jesus, se entregue a Ele. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, se a gente quer romper, a gente vai precisar de fé em 3 etapas: fé para começar, fé para permanecer e fé para concluir. Tem muita gente que tem fé para dar os primeiros passos, mas o desafio maior não é ter fé no início. No início a gente está empolgado, a gente está eufórico, a gente está animado. O desafio é ter fé para permanecer quando tudo que você vê é diferente daquilo que Deus disse que faria. Irmão, Noé, a Bíblia diz que ele está construindo algo para um tempo que nunca se viu. Alguns historiadores, alguns teólogos acreditam que até aquela época não havia chuva. Porque no Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, vinha uma névoa debaixo da terra que irrigava todas as coisas. Então existe uma linha teológica que acredita que a primeira vez que a chuva acontece é no dilúvio. Irmão, Deus ele é tão... Vamos combinar só entre a gente aqui. A mão de Deus para fazer é tão pesada que a primeira vez que chove já é um dilúvio, irmão. Então Noé está se preparando para algo que ninguém nunca viu. Mas qual que é a chave? Deus falou. Pelo amor de Deus, irmão, me ajuda a pregar. Ninguém nunca viu, mas Deus falou. É tudo que eu preciso. A Bíblia diz que Abraão, quando foi chamado para um lugar que ele não conhecia, ele foi porque Deus falou que era para ir. Abraão viu a terra? Não. Mas pela fé ele já confiava numa cidade construída com alicerces, o construtor é o próprio Deus. Então Pedro, quando Jesus chama ele, olha o que Jesus fala: Pedro, vem e eu farei você pescador de homens. Jesus está falando de convite, processo e propósito. O convite é vem, o processo é eu farei. E o propósito é o propósito pelo qual Pedro nasceu. Pedro não sabia que tinha o início de uma igreja primitiva na história. Pedro não sabia que ia ter perseguição. Pedro não sabia que ia ter que fazer cultos nos subterrâneos. Pedro não sabia. E é por isso que Deus não mostra todo o processo. Irmão, se Deus mostrasse pra gente todo o processo, a gente não entraria com ele nessa história. Se Deus tivesse me mostrado deslealdade, perseguição, desafios financeiros, talvez eu não teria sonhado em poder estar integralmente envolvido com o ministério. Deus, deixa eu fazer o seguinte: de vez em quando eu prego. Se Deus tivesse mostrado para você o processo que seria ser um imigrante numa terra estranha, talvez 70% de quem está aqui não teria se submetido. Mas é por isso que Deus mostra uma visão de futuro e não mostra o caminho até lá. Por quê? Porque no meio do caminho os nossos olhos naturais não vão servir mais, irmão. A gente precisa fechar os nossos olhos e começar a adquirir a capacidade de enxergar além do que os olhos podem ver. Isso é fé. Pega essa chave. Fé significa enxergar o que Deus fala. Vocês estão comigo ainda? Fé significa enxergar aquilo que Deus fala. Vamos fazer um exercício aqui. Fecha os olhos, por favor. Todo mundo, fecha os olhos. Ninguém vai pegar sua bolsa, não. Fica tranquilo. Fecha os olhos. Eu quero que você imagine um elefante branco estacionado do lado do teu carro quando você sai do estacionamento. Aí imagina que tem um jockey em cima dele com a blusa da Argentina. Quantos conseguiram imaginar isso? Levanta a mão, por favor. Quantos? Deixa eu ver. Ok. Você viu isso? Não. Mas quando eu falei, algo foi construído dentro de você. Pega isso, irmão.
É um exercício quase infantil, mas ele é didático para a gente ter um entendimento. Quando os meus olhos se fecham, as visões que eu tenho começam a ser construídas por aquilo que eu ouço. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que Paulo diz que nós não caminhamos por vista, mas por fé. E é por isso que o meu conselho prático para a gente nessa manhã é que tem momentos em que a gente precisa fechar mais os olhos e ouvir mais a Deus. Porque a gente está olhando e naturalmente não vai dar, não vou conseguir, não vou chegar lá. Mas se eu fecho os olhos, Deus está falando: filho, você é mais do que vencedor, você é vitorioso, você é livre, você é meu. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Olha o que Deus diz a nosso respeito. 1 Tessalonicenses 1,4. Você é escolhido por Deus. 2 Timóteo 1,9. Você é chamado por Deus. 2 Coríntios 5,17. Você é nova criatura. 1 Coríntios 6,9. Você é templo do Espírito Santo. E é por isso que eu estou engordando um pouquinho, estou largando o templo. Efésios 1,7. Perdoado de todos os seus pecados. Gálatas 3,14. Você é livre do peso da lei. Gálatas 3,9, você é abençoado. Apocalipse 12,11, você é vitorioso. Alguém pode dizer glória a Deus, pelo amor de Deus. João 8,32, você é livre. Efésios 6,10, você em Deus é fortalecido todos os dias. 1 Pedro 1,24, você é curado pelas feridas de Jesus. Romanos 8,1, somos livres de toda condenação. Romanos 8,17, somos herdeiros de Deus. Romanos 8,37, somos mais do que vencedores. Então pega isso, irmão, olha para cá. A nossa crise começa quando a gente tenta encontrar, olhando no espelho, as armas que a gente precisa para viver o que Deus prometeu. Porque a gente não vai encontrar. Não é no espelho que você vai encontrar o que precisa, porque não tem a ver com você. É no teu interior que você vai acessar o que precisa, porque tem a ver com o que Ele já depositou. A gente vê isso em Moisés. Moisés, você vai libertar o meu povo, você vai conduzi-lo durante o deserto, você vai levar para a terra prometida. Ele fala: mas quem sou eu? A resposta de Deus é: eu estarei com você. A pergunta de Moisés basicamente é: mas quem sou eu? Ele olha para a estatura, baixo. Ele olha para a dicção e para a oratória dele, gago. Ele olha para o contexto dele, está dentro do palácio. Ele olha para a história dele, foi criado a leite de pera. Ele olha para ele e fala: mas quem sou eu? Aí Deus fala: filho, não tem a ver com você, tem a ver com uma palavra: eu estarei com você. Davi, no vale da sombra da morte, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, porque eu estarei com você. Então, naturalmente, eu olho para o André. Vamos lá, André, imagina só. Vamos imaginar que Deus tenha dado uma palavra: filho, por misericórdia e graça, eu vou tirar você daqui e vou colocar você para ser parte de um avivamento de brasileiros no sul da Flórida. E vamos imaginar que eu tente enxergar no espelho as ferramentas e armas que eu preciso para essa jornada. Eu vou falar: eu sou fraco, eu sou vulnerável, eu sou dependente da graça, eu sou, pai, eu não consigo, eu sou limitado. Aí Deus fala: tá, agora fecha os olhos. Agora deixa eu falar quem você é comigo. Eu sou contigo, eu vou te dar graça, eu vou abrir portas. A provisão não vai vir da mão de homens. Eu vou mover pessoas em generosidade. Eu vou conectar famílias que vão entender o que eu quero fazer. É Deus falando: filho, não tem a ver com você, tem a ver com a palavra que eu depositei em você. Você está comigo ainda? Pega a história de José. Não existe nenhum relato bíblico que fale a respeito de uma capacidade. Cara, isso é muito forte. Não existe nenhum relato bíblico que fale sobre uma capacidade fora da média na história de José. O único relato que fala de algo em José que destaca ele é algo que ele ganhou, não é nem algo que ele fez. Ele ganhou do pai uma capa colorida. A Bíblia não fala José, ele era incrível, José, ele era forte, José, não. José ganhou uma capa colorida do pai. Pega isso, irmão. Até que um dia, José teve uma visão. José estava dormindo quando teve a visão. José não viu naturalmente. José está dormindo. Quantos aqui dormem de olhos abertos? Levanta a mão aí, deixa eu te ver. Tem alguém que dorme de olhos abertos? Não, que tem uma ou outra pessoa que consegue. É um fenômeno, você já viu?
O cara tá tão cansado, o cara tá dormindo de olho aberto. Você nunca viu ninguém dormir de olho aberto? É medonho. Procura no YouTube, você vai achar. Procura depois, ok? Você que tá no YouTube, procura depois, irmão. Me ajuda aí. José tá lá de olhos fechados e tem uma visão. Deus fala do futuro dele, enquanto os olhos dele não funcionam. Quando os nossos sensores estão desligados, o nosso espírito está ligado, irmão. E é isso que o inferno tem usado para parar muita gente dentro da igreja. Irmão, olha para cá. Uma geração que tem uma fé sensorial acha que estar cheio de Deus é se sentir arrepiado. Irmão, cair no espírito é fácil, difícil é andar no espírito. Difícil é andar no espírito. Sentir um arrepio quando tem 300 pessoas clamando junto com você, um ambiente de fé, intercessão. Irmão, isso não é difícil. Difícil é no dia mal, quando a notícia mal chega, é você fechar as portas do carro. Quantos já fizeram isso, irmão? No início da minha conversão, várias vezes eu parava o carro, botava um louvor, me derramava na presença, falava: Deus, me ajuda, eu não consigo. É quando não tem ninguém ali do seu lado falando: você vai conseguir. É quando você fecha os olhos e deixa a própria voz de Deus falar com você: filho, eu sou contigo. A palavra de Deus diz, olha o que Jesus disse: se você beber do que eu tenho para você, você não só vai deixar de ter sede, como do teu interior vão começar a fluir rios de água viva. Deus está falando, a chave está dentro, irmão, não está fora. A visão que Deus deu para José, Deus deu dentro, não deu fora. A capacidade que Deus deu para Moisés, Deus deu dentro, não deu fora. A maior loucura da história de Davi aconteceu com aquilo que Deus fez dentro, não com aquilo que Deus fez fora. Irmão, olha para mim. Davi é um dos primeiros, ou se não o primeiro, Uber Eats da história da Bíblia. Você sabia disso? É sério. Davi foi entregar comida para os seus irmãos. Davi está lá com uma entrega, ele tinha uma entrega. Qual que era a entrega? Comida. O que ele não sabia é que no meio de uma entrega tinha uma comida. Deus ia mudar a história da nação e dele para sempre. Então olha para Davi, estatura baixa, armadura, nem cabia. No exército, não estava listado. Naquele dia, só entregava comida. Mas o que ele fez? Derrubou um gigante que ninguém conseguia derrubar. Qual era a chave de Davi, irmão? Ele viu o invisível, ele creu no impossível, ele acreditou no inacreditável. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha. Uma palavra de vida para compartilhar com você, irmão. É muito louco o que a gente está vivendo aqui. A gente está vivendo a graça de uma igreja grande, mas a gente está enfrentando desafios de um ministério nos primeiros passos. Só para você ter ideia, sabe esse delay que ficou aqui? É porque o baterista correu para tocar o teclado, o administrador está tocando baixo e está sem ninguém na mesa de som. Por que o pastor está ficando sem voz direto? Porque não tem ninguém na mesa de som algumas semanas consecutivas. Às vezes tem, às vezes não tem. Por isso que às vezes tem voz para pregar e às vezes não, mas é interessante isso. Deixa eu só abrir esse parênteses e compartilhar com você o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo alguns desafios que a gente vivia em missões, mas a gente está em Miami, Flórida, USA, falando com quase 5.000 pessoas simultaneamente. E eu acho que isso é um exercício para a gente, cara, ensinando a gente a lembrar que por mais que Deus dê alcance para a nossa voz, a gente continua sempre dependente dele em tudo. Irmão, a dependência é a chave que faz com que homens improváveis se tornem grandes homens de Deus. A dependência é a linguagem que os céus entendem. Não dá para crescer se não for Deus quem dá o crescimento. Não dá para avançar se não for Deus quem nos impulsiona para isso. Não dá para permanecer se não foi Deus quem abriu a porta. Por isso que a grande verdade da nossa jornada de fé não é o quão rápido a gente consegue chegar aonde deseja, mas é quanto tempo a gente consegue permanecer lá. E é por isso que eu me alegro em ver algo poderoso sendo gerado por Deus. Uma igreja com menos de 1 ano de existência, apenas 2 colaboradores contratados, tocando milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Porque a gente olha para tudo que a gente está vivendo, a gente tem uma plena convicção: só Deus poderia estar fazendo isso. Você está comigo ainda? Diga amém. Pastor, eu acho legal você celebrar a igreja, mas o que isso tem a ver comigo? É simples. Nós somos a igreja.
Todo recurso que Deus envia para a igreja antes passa pelas nossas casas. Toda visão ampla para tocar cidades que Deus dá para a igreja antes Ele dá para as nossas casas. Toda cultura que uma igreja afeta nada mais é do que pessoas afetadas por Deus, afetando cidades que afetam nações. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu lembro de uma frase do Bill Johnson que ele diz que mentes transformadas afetam pessoas, pessoas transformadas afetam cidades, cidades transformadas afetam nações, nações transformadas afetam completamente toda uma geração. E nós cremos numa igreja para a cidade e uma cidade para as nações. Você está comigo ainda? Diga amém. Por isso eu quero compartilhar com você hoje, e eu queria muito pedir para todo mundo que está aqui ficar conectado comigo, ninguém se distraia, porque essa mensagem é extremamente objetiva, mas eu quero compartilhar algumas coisas com você, eu quero compartilhar o meu coração também. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei há, 2 anos atrás, quando a gente estava se despedindo do nosso ministério no Brasil. Foi a última vez que eu ministrei antes da gente ser enviado. E a gente estava no Summer Camp e eu preguei essa mensagem e o tema era uma carta aberta à minha filha. E eu compartilhei algumas chaves que eu gostaria de compartilhar com a Ceci, se fosse a minha última vez. Então eu escrevi algumas coisas que eu gostaria que a Cecília se lembrasse mesmo depois de eu partir. E eu abri essa carta com as pessoas que estavam ali naquela noite. Mas o que eu quero fazer hoje é uma carta aberta às minhas ovelhas. Então eu quero compartilhar algumas coisas com você que se sente parte, mas você que talvez só está conhecendo a nossa igreja, mas quer receber algum desses princípios, essa palavra é para você também. Você está comigo ainda? Diga amém. Então, o que eu quero começar é a partir desse propósito, uma carta aberta às minhas ovelhas. Eu quero compartilhar algumas chaves. A primeira chave que eu quero compartilhar com você, irmão, que quando a gente entende isso, a nossa vida fica mais leve, apesar dos desafios. É que a felicidade não é um lugar, a felicidade é o caminho. Tem muita gente frustrada quando na verdade já está vivendo em parte aquilo que Deus prometeu, mas está tão fissurado em um lugar que não consegue usufruir do caminho. Pessoas que estão acreditando que a compra daquela casa, a compra daquele carro, aquela viagem da família, irmão, a viagem da família não é tão glorioso quanto o fato de você ter uma família. Por mais que a viagem ainda não tenha acontecido, o fato da tua família estar ao teu redor já é algo poderoso, mas a gente se ilude de forma muito sutil, porque a gente acreditou que a felicidade é um lugar, a gente acreditou que a felicidade é quando chegarmos lá. Então a gente se desgasta, a gente se gasta, a gente abre mão de princípios, de valores, a gente abre mão daquilo que é fundamental para chegar no lugar, porque a gente acredita, que quando chegarmos lá, certamente seremos felizes. Tem uma reflexão atribuída a Dalai Lama, alguns atribuem a Gandhi, mas sinceramente eu nem sei se ela é verdadeira, que perguntaram sobre algumas coisas que chamam a atenção dele em relação aos seres humanos, e o que ele respondeu, ou supostamente respondeu, é que ele acha confuso o fato de abrirmos mão da nossa saúde e da nossa paz para conquistarmos recursos, para quando tivermos recursos tentarmos gastar todos eles para comprar novamente a saúde e a paz que não temos mais. É uma grande verdade, porque sem perceber a gente está se desgastando para tentar conquistar aquilo que é transitório, e muitas vezes a gente não é intenso para estabelecer fundamentos que são eternos. A palavra de Deus diz: olha, não coloca os teus olhos naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório. Pastor, você está dizendo então que eu tenho que estar alheio a tudo que é material? Não, irmão. Jesus nos chamou para governar sobre a terra. Jesus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. O que eu estou dizendo é que entre 8 e 80 existem 72 escalas diferentes, e muitas vezes a gente é extremista. Ou a gente está completamente ligado às coisas naturais e esquece do reino, ou a gente está completamente mergulhado no reino e esquece que existe uma vida real com pessoas reais e necessidades reais. Irmão, o que eu quero dizer com você é que o evangelho é poder de Deus para gerar equilíbrio, autoridade em todas as áreas da nossa vida, convicção de que seremos salvos, mas também prosperidade para curtirmos o caminho até lá. Você está comigo ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar isso com você, irmão. Não se iluda, a felicidade não é um lugar, a felicidade é um caminho, é o caminho. Sabe, nesses últimos 10 anos de liderança cristã, 4 anos de pastoreio consagrado, 12 anos de casamento, 7 anos como pai, o que eu tenho aprendido é que
nada daquilo que eu espero viver é melhor do que aquilo que eu já estou vivendo. E a gente precisa ter esse sentimento de celebração. Eu quero compartilhar algo com você. Aqui a gente até pediu para eu não fazer, mas eu sinto de fazer e depois eu me resolvo com ela em casa, vai dar tudo certo. Mas essa semana passada a gente ganhou um presente, um mimo de Deus. E aos olhos dos homens, talvez nem seja algo demais, mas aos nossos olhos foi tipo, uau! Isso é um detalhe de Deus, é um mimo de Deus. A Kezinha ganhou um carro. E aí você vai, obrigado Gui por celebrar com a gente, obrigado de verdade. Monetariamente, o carro quase não tem valor aqui nos Estados Unidos. O valor dele é baixo, sei lá, 2, 3 mil dólares. Mas vai além do valor. Se tivesse 30 mil dólares, para a gente seria a mesma celebração, porque a gente viu o cuidado. Alguém que a gente ainda não conhecia, mas que tem sido tocado pelas mensagens que em secreto Deus tem gerado, chegou e falou, cara, eu gostaria de alguma forma de abençoar vocês. E ele me pediu uma coisa só, não compartilhe isso com ninguém, porque aquilo que uma mão faz, a outra não deve saber. Abri um parênteses aqui. A palavra fala a respeito disso, principalmente quando a gente fala de esmola, ou seja, quando você vai dar esmola para alguém, não deixa que a tua outra mão saiba do que a tua mão fez. Mas quando a gente está falando de uma oferta, compartilhar isso gera fé para quem ouve o testemunho. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu passei 2 dias junto com os meninos aqui, cara. A gente passando produto lá no para-choque para tentar reavivar o plástico. Eu fui em junkie, que é muito comum aqui, tipo pull and pay. Você vai lá, tira algumas peças que você precisa e você leva e já paga. Mano, eu passei 2 dias quase que de mecânico, reformando tudo. Cheguei para a Kezinha ontem, botei um chaveirinho, entreguei para ela, falei, amor, o primeiro carro que Deus te deu. E por que eu estou falando disso, irmão? Porque daqui a meses, anos, ela pode ter um carro 10 vezes mais caro do que esse, 20 vezes mais caro do que esse, mas agora, nesse tempo, é Deus falando para ela, eu me preocupo com aquilo que preocupa você, eu me agrado em agradar você, eu tenho prazer em cuidar de você. E um princípio que eu aprendi, e tem tudo a ver com essa relação entre o lugar e o caminho, é que aqueles que celebram aquilo que Deus faz hoje, estão preparados para receber aquilo que Deus certamente fará amanhã. Eu estava falando com um dos jovens e eu falei, irmão, eu estou tão feliz com aquilo que Deus fez, eu estou tão grato, eu estou tão constrangido, que eu tenho certeza, cara, que quando Deus dos céus olha isso alegra o coração dele. O problema é que quando a gente acredita nessa mentira que a felicidade está num lugar, a gente chega em algumas conquistas, recebe alguns presentes, mas porque ainda não é aquilo que a gente deseja que seja, a gente não consegue celebrar. Ainda não é o que eu esperava, ainda não é o que eu queria, ainda não. Ei, irmão, para de fazer pirraça por aquilo que ainda não veio e começa a celebrar aquilo que já está usufruindo. Mas eu não consegui chegar lá, irmão. Você tem saúde, Deus te mantém de pé, Ele te deu fôlego, teu coração continua batendo, não porque você é bom, mas porque Deus deu uma ordem para ele. Continue batendo, continue batendo. Você já parou para ver a estrutura do corpo humano? O coração bate por quê? Eu não sei, irmão. Não tem nenhum sentido lógico a não ser o fato de Deus ter ordenado que ele batesse. Desde as batidas do nosso coração até o fôlego que a gente carrega, tudo isso foi Deus quem nos deu. E quando a gente entende nas mínimas coisas aquilo que Deus já fez, aí está preparado para nas coisas ainda maiores receber de Deus aquilo que Ele vai fazer. A palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Fidelidade no pouco significa celebrar tudo aquilo que Deus te deu, celebrar tudo aquilo que Deus depositou em você, celebrar cada oportunidade. Irmão, você já parou para pensar que a cada novo dia que surge uma nova possibilidade de viver milagres? A cada nova semana a gente tem que parar de, em tempos de crise, contar os dias como se fossem menos um. No meio da pandemia, menos um dia de isolamento, menos um dia de quarentena, menos um. Irmão, menos um para quem? É mais um dia de viver milagres, é mais um dia de viver promessas, é mais um dia de ver em tempos de crise sementes de fé sendo geradas, é mais um dia, irmão. André, você está falando, mas é fácil para você. Cara, fácil para quem, irmão? Semana passada eu preguei passando mal aqui, com náusea, com dores aqui abdominais, tomando remédio, e eu estou pregando com a maior alegria do mundo. Por quê? Porque eu preciso entender e lembrar que aquilo que eu passo, por mais que seja transitório, não se compara com a glória eterna que está reservada para aqueles que creem. A palavra chega a ponto de dizer, olha, os nossos desafios, eu vou parafrasear aqui, ok? Os nossos desafios, as nossas crises, os nossos problemas, as nossas angústias, que são leves e momentâneas, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Você está comigo ainda? Diga amém.
Você pode declarar isso comigo? Diga, vai passar. Diga, o dia mau vai passar. Diga, os gigantes vão passar. Mas eu tenho uma palavra que não passará. Declare comigo, irmão. Diga, as promessas de Deus sobre a minha vida, diga, jamais passarão. A gente tem que ter essa certeza. Segunda chave que eu quero compartilhar com você nessa carta aberta às minhas ovelhas é que todo excesso revela uma falta. Eu aprendi isso alguns anos atrás e isso mudou minha história para sempre. Todo excesso revela uma falta, irmão. Todo religioso esconde um pecado. Todo excesso. Por que você está falando isso, pastor? Porque em tempos de crise como o que a gente está vivendo, e quando eu falo crise, entenda, estou falando de um cenário exterior, a gente precisa entender que a gente não pode se mover por extremos, esses excessos. O que é ansiedade? Nada mais é do que um excesso do meu pensamento em relação ao futuro. O que é depressão? Muitas vezes a depressão nada mais é do que o excesso do meu pensamento em relação ao passado. Então aquilo que um dia foi euforia, muito facilmente se transforma em nostalgia, e é um pulo para melancolia. A gente está eufórico demais, e aquilo que viveu no passado é diferente do que está vivendo hoje. O meu relacionamento acabou, ou a minha empresa fechou, ou o meu ministério não está fluindo como já foi um dia. Ou irmão, a palavra está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Avanço, eu preciso avançar. Avançar diz respeito a se desconectar do que ficou e se reconectar com o que há de vir. Avançar diz respeito a parar de olhar para aquilo que não existe mais e colocar o teu olhar naquilo que Deus ainda vai fazer, e certamente Ele fará. Por isso nós colocamos os nossos olhos no futuro. Por quê? Porque a esperança mora lá, irmão. A esperança mora no futuro. O diabo não está preocupado com o teu passado. Ei, olha para mim, em nome de Jesus. O inferno inteiro não está nem aí para o teu passado. Você sabe por quê? Porque se você está em Cristo, o teu passado foi perdoado. A tentativa do inferno não é de mudar o teu passado, porque isso é impossível. A tentativa do inferno é fazer você abrir mão do teu futuro. E o problema é que às vezes está olhando para uma estação em que Deus não se move mais, e nem o inferno. O inferno não está preocupado com o que você deixou de fazer. O inferno está preocupado em desestimular você com aquilo que você vai deixar de fazer. O inferno não está preocupado se há anos atrás você deixou de buscar. A preocupação dele é que nos próximos anos você não consiga buscar. Ele não está preocupado com o que passou. E a gente precisa ter esse entendimento. Se nem o inferno está preocupado com aquilo que ficou para trás, por que eu vou me preocupar? Irmão, eu preciso entender que o futuro está sendo gerado hoje. Ei, irmão, o futuro é agora. The future is now. E ele é brilhante, irmão. Ele foi produzido por Deus, gerado pelas próprias mãos de Deus. E quando eu entendo isso, eu consigo me desvencilhar do que ficou, alegrar com o que está acontecendo e celebrar na certeza daquilo que está por vir. O futuro é agora. Você está comigo ainda? Diga amém. Terceira chave que eu quero compartilhar com você é que você é responsável. Isso aqui é muito forte. Por tudo aquilo que tolera. Você pode repetir isso comigo? Aonde você estiver, eu estou com saudade de falar com o público aqui, mas aonde você estiver, alguém te sente saudade quando a gente tinha aqui as famílias chegando, café da manhã, oh Jesus. Mas em tempos de igreja, de portas fechadas, cara, a gente tem milhares e milhares e milhares de casas abertas. Então faça dessa oportunidade um culto na tua casa. Fala para quem está do teu lado aí na tua casa, cutuca ele, eu sei que ele ama isso, quem está do seu lado ama isso, a gente ama isso, né? Alguém está comigo? Ah, gente, vocês são muito espontâneos. Repete comigo, diga, eu sou responsável por tudo aquilo que eu tolero. Isso diz respeito a relacionamentos abusivos, isso diz respeito a ambientes tóxicos, isso diz respeito à mediocridade na minha jornada de fé, isso diz respeito a achar normal caminhar com Deus e não viver milagres, isso diz respeito a achar normal passar por crises e estabelecer moradia em meio a elas. Irmão, olha para mim, não tenha medo das tempestades, mas não se acostume com elas. Não tenha medo dos gigantes, mas também não se acostume com eles. Não tenha medo do deserto, mas não estabeleça morada lá. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. André, eu estou passando por um período ruim, mas cara, nem me incomoda mais. Pois é, então deixa eu te dar uma má notícia. Aquilo que era temporário vai se tornar
agora a tua realidade. Por quê? Porque você tolera. Você precisa entender que a falta, miséria, doenças, enfermidade, medo, crise, isso precisa incomodar você a ponto de você se posicionar contra essas realidades. Porque se você se acomodar, isso se tornou o teu novo natural. Mas se você se posicionar, você vai romper em meio a um mover sobrenatural. Irmão, nós fomos chamados para viver de forma sobrenatural, de glória em glória. Em tempos de crise, avançamos. Em tempos de divórcio, renovamos alianças de casamento. Em tempos de falta, transbordamos. Essa é a palavra de Deus para nós. André, mas não faz sentido, irmão. E quando que Deus disse que faria? Um Deus eterno se transformar e se fazer carne, aquele que tinha toda a glória se despide de toda ela. Qual é a lógica que faz, irmão? Um Deus que criou todas as coisas, agora caminhar ao meio de homens pecadores e se entregar por eles para ter de volta o que sempre foi seu. Já parou para pensar? É como você vender tudo que tem para comprar aquilo que sempre foi teu. Irmão, não faz sentido, mas essa é a graça escandalosa que fez com que religiosos não entendessem, fez com que pessoas céticas não discernissem, mas fez com que aqueles que entenderam que havia algo de Deus ali reconhecessem o poder daquele nome. Para todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está comigo? Diga amém. Você é responsável por tudo que tolera, irmão. Então deixa de ser passivo. Deixa eu falar com muito amor. Coloca amor nas minhas palavras. Deixa de ser passivo. Deixa de ser mediano. Se o único momento que você tem de contato com a palavra é quando eu prego, você está vivendo abaixo daquilo que Deus preparou para você. Se a única palavra de vida que você carrega é quando alguém libera, você está vivendo à base de migalhas. Não é isso que Deus preparou para você. Se todas as vezes que você busca é quando um gigante se levanta, você está buscando livramento e não propósito. Deus está em busca de homens que caminham por propósito e não apenas pelo livramento. Livramento é bom, mas existe um propósito eterno que está além deles, irmão. Deus não nos chamou apenas para clamar por Ele quando exércitos inimigos se levantam. Deus nos chamou para nos posicionarmos com Ele, para avançarmos em fé, rompermos em fé. A palavra de Deus diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe o que significa isso? Vem para cá, Xande, por favor, pensa num cara forte, irmão, todo trabalhado no crossfit. Vem cá, vem cá, vem cá. As portas nunca foram uma arma de ataque. Você não usa uma porta para atacar. Você não imagina alguém pegando uma porta, indo para um campo de batalha com uma porta, e você falando: mano, eu estou indo com espada. E você: eu estou indo com lança. E você: eu estou indo com uma porta. Alguém imagina alguém batalhando com uma porta? Você está comigo aqui ainda, pelo amor de Deus? Não seria ridículo? Mas esse entendimento, abaixa aqui o retorno, por favor, lindão. É esse entendimento que muitas vezes a gente tem. A gente acredita que a palavra está dizendo: olha, as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, o inferno vai vir batalhando contra nós e nós vamos resistir. Não, irmão, Deus não está dizendo que a igreja resistirá. Deus está dizendo que a igreja vai contra o inferno e o inferno não resistirá. O que a igreja está dizendo, vem encaixando, me abandona não, filhão. O que a igreja está dizendo é isso aqui, irmão. Imagina que isso aqui são as portas, ok? Aí você imagina, fica de frente para mim, mano, elas são fortes, parecem impenetráveis. O que Deus está dizendo é que você vai chegar diante dela e falar assim: irmão, na moral, dá licença, deixa eu passar. Não me importa o tamanho dos gigantes, o tamanho das crises, não importa o nome das doenças, não importa aquilo que se levanta contra mim, eu vou passar, e as portas do inferno não prevalecerão. Mas os gigantes são fortes demais, e daí? O Deus que te deu a promessa é o mesmo Deus que derruba os gigantes. Mas o mar é grande demais, as ondas são altas demais, e daí, irmão? O Deus que fez o mar, estabeleceu os limites aonde as ondas dele iriam, é o mesmo Deus que te faz andar sobre as águas. Jó está questionando Deus, falando: ei, Deus, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu não entendo. Deus fala: tá bom, Jó, tá bom. Eu quero pregar hoje, irmão. Tem alguém que está aqui junto comigo? Tá bom, Jó, eu até te respondo se você me disser algumas coisas. E dentre as perguntas que Deus faz, eu não lembro se são 37, eu não lembro quantas são. Eu sei que a maior parte delas a ciência não conseguiu explicar até hoje. Dentre as perguntas que Deus faz a Jó, uma delas é: Jó, aonde você estava quando eu dei uma ordem para o mar, quando eu estabeleci os limites do mar, e eu disse até onde o seu orgulho se desfaria em ondas? Irmão, olha para mim.
O planeta Terra poderia muito bem ser chamado de planeta água, não sei se você sabe disso, mas a porção de água que a gente tem é superior à porção de terra que a gente tem, em relação à dimensão e à profundidade. E a pergunta básica que a gente precisava fazer é: se tem muito mais água do que terra, por que a água não invade toda a terra? Porque Deus disse: até aqui, tudo bem, daqui em diante, não. Você consegue entender que o Deus que estabeleceu os limites da terra, o Deus que estabeleceu os limites do mar, o Deus que fez com que a terra, mesmo em trevas e vazia, se tornasse dia antes do sol ser gerado, esse mesmo Deus disse para você: pode avançar, eu te garanto, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Vocês avançarão, vocês romperão, e nada vai parar a igreja. Por quê? Porque eu sou o cabeça dela, Cristo é o cabeça da igreja, e nele habita a plenitude. Deus desejou derramar sobre ele a plenitude sobre todas as coisas, a autoridade sobre todas elas. E talvez você está dizendo: André, mas eu sou só um dedo mindinho no corpo. E daí? Faz parte do mesmo corpo, está debaixo da mesma unção, recebeu o mesmo Espírito e vai usufruir da mesma vitória. Então entenda isso, irmão. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. A minha vida é mediana, a culpa é sua, porque tudo que Deus precisava, e eu coloco entre aspas, precisava fazer para te ajudar, Ele já fez. Há mais de 2000 anos atrás, Ele estabeleceu por herança aqueles que confiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele estabeleceu herança, promessas, cura, salvação. Ele estabeleceu caminho, verdade e vida. Por que a culpa é minha, André? Porque se você quiser usufruir, a mesa está posta. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Irmão, a mesa está posta, a cadeira é sua, ninguém senta nela. Agora é só você que pode escolher sentar ou continuar do lado de fora reclamando da festa. É como o filho pródigo. Chega ao ponto de desejar comer a comida dos porcos, e aí então ele se lembra e fala: uau, na casa do meu pai até os empregados comem melhor do que o que eu estou comendo. E ele fala: vou voltar, e quem sabe ele me aceite como um dos seus empregados. Porque na nossa visão, a gente caminha por aquilo que faz por merecer. Então o filho pensa: eu não mereço mais acesso à casa do pai, então quem sabe por misericórdia ele me dê acesso à mesa dos empregados. Só que o que o filho não sabia, provavelmente porque ainda não era pai, é que o pai não ama o filho pelo que ele faz, o pai ama o filho por quem ele é. Se esse jovem pródigo fosse pai, certamente teria uma visão diferente em relação ao seu próprio pai. Meu pai sempre falava isso: filho, tem coisas que você só vai entender quando for pai. Agora para mim faz muito mais sentido esse sermão que meu pai me dava. E ele volta, dependendo do contexto que você lê, dá para acreditar que ele estava tentando decorar o discurso. Ele volta no caminho dizendo: pai, eu pequei contra os céus e eu pequei contra ti. Eu pequei contra o céu. Imagina um filho decorando o discurso no meio do caminho. Quando ele chega lá, o pai não está nem aí para o discurso do filho. Ele faz algo que na verdade era quebra de um protocolo na cultura da época. Levanta os seus vestidos, as suas roupas e sai correndo em direção ao filho, porque o filho que parecia morto voltou para casa. Irmão, o pai não está nem aí para o discurso dele, para as desculpas dele, para os erros dele. O filho que parecia morto voltou, e isso precisa ser celebrado. Essa é a graça que a gente vive, debaixo dessa palavra que a gente se move. Nele nós vivemos, existimos, nos movemos. Irmão, tem gente que está me ouvindo e você está assim: você não sabe o que eu fiz. Irmão, nem me importa, não sou eu que vai mudar a tua história. Existe um Deus que, apesar de tudo que você faz, continua te amando, porque aquilo que você faz não muda quem Ele é. Deus é Pai, Deus é bom e ponto. Então o que eu preciso fazer, André? Parar de tolerar o pecado. Porque quando Jesus fala para aquela mulher: olha, eu não te condeno mais, Ele estabelece uma nova história para ela, mas Ele dá uma direção também. Ele diz: agora vá e não peques mais.
A gente está buscando Jesus nesses encontros, em meio à nossa culpa, mas nem sempre está caminhando com Ele a partir do encontro. Ele está dizendo: olha, sede santo como eu sou santo. Irmão, parar de tolerar o pecado, parar de tolerar a mentira. Você não é um fracassado, você não é um derrotado, você não é doente. Você, irmão, você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você vai viver o que Deus diz que você vai viver. Então a escolha é sua, se você vai viver pelas palavras que Ele liberou sobre você, ou se você vai viver a partir das críticas que você sempre recebeu. Você é responsável por aquilo que tolera. Se dependesse das palavras que eu recebi, irmão, nem crente eu permaneceria. Ah, mas e depois que você começou a liderar? Se dependesse das palavras, algumas das que eu recebi, nem líder mais eu seria. Ah, mas e depois que você foi consagrado a pastor? Se dependesse de algumas palavras que eu recebi, nem pastoreando mais eu estaria. Ah, mas e depois que você veio para os Estados Unidos? Irmão, se dependesse de algumas palavras que eu recebi, nem nos Estados Unidos mais eu estaria. Mas glória a Deus, que não é o não dos homens que mantém a minha casa de pé, mas é o sim de Deus que me desejou, me amou, estabeleceu palavras quando nada ao meu redor existia. Irmão, você precisa escolher e ser responsável por aquilo que você tolera. Homens maus se levantam todos os dias. O inferno não está furioso, sempre foi. 1/3 dos anjos do céu caiu por terra e eles passaram a odiar tudo aquilo que Deus ama. O inferno não está querendo parar você de hoje. Ele tentou parar você desde a cruz, porque ele tentou anular a salvação dos homens. Mas e depois que Jesus estabeleceu, irmão, ele tentou parar você no ventre da tua mãe. Ele tentou parar você em dias que você nem soube, mas Deus te deu livramento de morte. O que eu quero te lembrar é que por mais que ele tenha tentado parar você, se você está de pé, você sabe o que significa? Ele não conseguiu. That's it. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Eu já dei meu testemunho no ventre da minha mãe. Ela pegou uma doença, os médicos falam: aborta. Irmão, o inferno não conseguiu parar. Aí alguns anos depois, 15 anos de idade, eu sou espancado, fratura a mandíbula, abre a minha cabeça, não conseguiu me parar. 20 e poucos anos de idade, endocardite bacteriana aguda, 35 dias internado no hospital, não conseguiu me parar. E a pergunta tem que ser: ei, quando você se levanta, sacode a poeira e fala: e aí, qual é a próxima? Porque o Deus que me sustentou no passado certamente me manterá de pé no presente, me guiará no futuro.